Preparação para a contação de histórias. Olá, tudo bem? E hoje vamos iniciar o nosso curso de extensão sobre contação de histórias. E para começar o assunto, vamos falar sobre a preparação para contar histórias. Primeiro de tudo, selecione e leia os livros, pensando na qualidade literária e na adequação à faixa etária da turma ou público. Depois de selecionado o livro que você vai contar, se prepare, não pegue um livro ou uma história para contar, seja para quem for, para o seu filho, para os seus alunos, público pequeno, público grande. Enfim, selecione a história com antecedência. Estude essa história, se aproprie dela de verdade, de coração. Se envolva com a história que você vai contar para o outro. No susto, você não consegue captar a emoção que o livro passa, as sensações que você poderia transmitir. Às vezes é bom você reescrever a história para você memorizar, colocar onde você pode mudar o tom de voz, dar mais entonação. Você pode colocar onde você pode pôr uma frase musicada naquela parte da história. Eu, quando vou contar uma história para os alunos, eu sempre escrevo, porque eu vou memorizando, eu vou vendo, né, os personagens, a voz deles, a hora da voz, de fazer a voz, é muito importante, né, para te ajudar. Se você é mais visual, digamos, eu prefiro reescrever, mas cada um tem um jeito, né? E a gente precisa estudar a história, se preparar, planejar como qualquer outro conteúdo que você vai dar, porque a história é rica em muitos conhecimentos em todas as áreas. Agora você vai olhar para essa história e conhecer os personagens. Se é uma menininha, se é um menininho, se é um monstro, se é uma bruxa. E você vai dar a sua vida para esses personagens. Nós temos duas ferramentas a nosso favor, que é a nossa voz e o corpo, que a gente já pode dramatizar. Agora, uma dica muito importante para contar: a gente não pode ter vergonha. A gente tem que tirar a vergonha, ser literalmente um sem vergonha no bom sentido. Então, ali você vendo os personagens, se é menininha, se é um homem, se é mulher, se é menininha, se é um monstro, se é uma bruxa, você estará fazendo as vozes deles. Por isso que a voz é uma importante ferramenta. E o corpo também, porque você vai dramatizar, tipo uma velhinha, uma bruxa velhinha, uma criança espoleta. Você pode usar o seu corpo para contar a história. Por exemplo, você vai contar a história amanhã para o seu filho, para os seus alunos, para qualquer público, de adultos, de crianças, poucas pessoas, muitas pessoas. Você vai treinando, vai aos poucos, treina em frente ao espelho, que ajuda bastante para perder a timidez. Não precisa muitos recursos para contar a história, porque nós trabalhamos com o imaginário da criança. Você pode contar uma história com uma colher de pau, com um espanador. Você pode contar a história com qualquer material, qualquer
coisa. O que você tiver em casa, você pode estar utilizando para contar uma história. Nunca comece a história do nada e nunca termine do nada. Comece chamando a atenção do seu público. Você pode cantar uma música para começar a história. Isso a gente vai falar mais para frente, os próximos assuntos. Você pode ter contadoras de histórias famosas que falam assim, história! Daí, o famoso era uma vez. Então, você pode estar procurando como chamar a atenção do público conforme a faixa etária. E ao terminar a história, dê aquele tom gostoso de finalização, assim como a gente também gosta. As músicas vocês podem usar no início e no final da história também, mas esse assunto trataremos melhor num outro dia. E também vocês vão ter mais dicas sobre contação de história com umas pessoas que nós convidamos que vão falar melhor, com propriedade desse assunto. Por hoje é só e até amanhã. Tchau para vocês. Obrigada pela atenção. Referências: YouTube /PYFK60B LYWU, canal Kátia Picandi, e www.lendo.org/guia definitivo contação histórias. Obrigada.